não me deixe sozinho. É a sua presença, ó Deus, me faz firme no andar. Onde queres que eu vá, Senhor, seja a luz do meu caminho, a brilhar sobre os passos meus, no chão onde pisar. Ser o pão sal da terra, sim, ser a luz sobre o velador, ser a pétala da rosa, enfim, ter o cheiro do meu Senhor, da videira orando ser, dar bons frutos é o desejo meu, ser motivo de alguém dizer: este homem é de Deus. Onde queres que eu vá, Senhor, não me deixe sozinho. É a sua presença, ó Deus, me faz firme no andar. Onde queres que eu vá, Senhor, seja a luz do meu caminho, a brilhar sobre os passos meus, no chão onde pisar. Memorando pro mundo ler tua santa palavra em mim, minhas obras de Deus e ver, hei de sempre viver assim, ser bênção para alguém mudar, vir a Cristo e ser como eu, e cantar como Ele cantar, em comunhão com Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos nesta noite abençoada de quinta-feira. Hoje nós estamos mais uma vez aqui no escritório. Nós estamos na igreja hoje, transmissão hoje. Então é aqui no escritório, né? Todos nós somos bem-vindos a estar conosco, a cultuar, a ser conosco, a ouvir esses hinos maravilhosos e também ouvir, além disso, né, que é a palavra de Deus para nossos corações. Eu creio que hoje Deus falará tremendamente no coração daqueles que amam ouvir de Deus. Nós estamos contentes porque a misericórdia de Deus nos tem esse privilégio nessa noite de estarmos aqui para juntos ouvir, cear, beber dessa água cristalina que é a palavra, que é um rio que jorra das fontes eternas, que traz aquela água que o próprio Jesus falou aqui para aquela mulher, né? Diz assim: a água que eu lhe der, você nunca voltará a esse poço para tomar desta água. E que nós realmente possamos tomar dessa água cristalina, essa água que realmente nos sacia, nos farta de bênçãos. É isso que nós, todavia, cremos que Deus tem algo para o seu povo. Por isso, se você ainda não teve essa graça, não foi batizado em nome de Jesus, não pôde crer no Evangelho completo ainda, peça graça a Deus. Deus vai abrir as portas a você. Talvez as coisas não andando certo na sua vida, tudo quanto faz, as coisas dão como uma barca furada, mas entregue os seus caminhos nas mãos do Senhor, crê nele e ele cuidará de vós. Amém? Deus, nesta hora que estamos vivendo,
sendo já o final da tarde, né? Tudo está ficando negro, mas nós cremos que Deus traz luz do seu Evangelho para o seu povo. E nós estamos felizes porque cada pessoa que é alcançada pelo Evangelho, que não é alcançado por uma manufatura humana, não é alcançado pelo elogios, não é alcançado por nada que não seja a vontade de Deus. Deus sempre nos ajuda a ver o seu posicionamento, como que Ele quer que nós sejamos, que é a maneira dele. E hoje nós estamos com uma mensagem muito tremenda, eu acho que é a primeira vez que vamos ouvir. A mensagem terá um tema de hoje, imagens de Cristo. Imagens de Cristo. E o Mondana vai ler a mensagem para nós, no texto bíblico, que se encontra em São João capítulo 13, verso 1 a 7, tá? Então a escritura hoje será São João capítulo 13, versículo 1 até verso 7. Nós vamos deixar aqui o Mondana ler para nós, né? Graças a Deus o tema então será imagens de Cristo. Nós vamos ouvir mais uma faixa musical, nós vamos comentar mais um pouco sobre esse assunto. Em seguida nós vamos já colocar a mensagem para nós ouvir, né? Graças a Deus. Deus abençoe a todos que estão entrando aí pela primeira vez ou mais vezes. Espero que o Espírito Santo te alcance e te dê muitas bênçãos. Tire todas as suas dúvidas, tá? Todos os seus pesares, e que você possa estar feliz na presença de Deus. Quando eu chegar lá do outro lado, quero conhecer meu lar preparado. Eu quero ver meu Jesus de Nazaré. Quero contemplar assim como Ele é. Quando eu chegar lá do outro lado, quero contemplar o meu Cristo adorado. Eu quero ver as belezas desse ano, onde vai morar os ricos de coração. Eu quero ver a história da vida que está no meio da cidade prometida, com os seus frutos quero me alimentar, em sua sombra quero sempre descansar. Quando eu chegar lá do outro lado, quero contemplar o meu Cristo adorado. Eu quero ver as belezas desse ano, onde vai morar os ricos de coração. Quando eu chegar lá do outro lado,
as belezas desse ano e vai morar Os ricos de coração. Amém. Graças a Deus, né? Então, quando chegarmos naquele outro lado, nós vamos estar felizes, porque passamos todas as lutas, todas as provas e fomos dignos por Deus, claro, de chegarmos até esse lugar, né? Que Deus vai te ajudar nessa hora. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, né? Tá dando falha aqui, mas tá dando certo. Vamos prosseguindo aí. Muito bem, irmãos. Mensagem, nós vamos ouvir imagens de Cristo. Vocês sabem que os índios tinham uma técnica de limpar o ouro. Eles batiam o ouro, tirando toda a escória, toda a sujeira. E enquanto eles não viam a sua face espelhada ali no ouro, para ele não estava bom. E a palavra de Deus faz através do fogo consumidor, o grande e poderoso Espírito Santo. Nos bate também, nos limpa, nos aquece e tira também todas as escórias para que nós possamos assim refletir a imagem de Cristo. Amém? Porque tudo que era Cristo foi em Jesus. Tudo que era Deus foi em Jesus Cristo. Tudo que é Jesus Cristo está no noivo. Então, Jesus era a imagem de Deus. Como Deus é Espírito, né? E o Espírito pegou um corpo emprestado de Maria, entrou aqui, nesse corpo, trabalhou, caminhou na terra e depois voltou para Deus. E nós sabemos que hoje também esse Espírito voltou no dia de Pentecostes, está no meio da igreja, guiando a igreja. Esse Espírito também está lapidando-nos, nos limpando completamente, tirando todas as escórias para que possamos refletir, a reflexão de Cristo esteja em nós. Amém? Nós somos epístola escrita e lida por todos. Então, graças a Deus, porque nós queremos parecer mesmo com Cristo, né? Cada irmão, cada irmã, cada um que fez uma profissão de fé, quer cada dia aparecer com Cristo. Então, imagens de Cristo. Tudo que ele foi, você tem que ser. Se ele foi calmo, a igreja vai ser também. Se ele foi paciencioso, misericordioso, pacífico, benigno, a noiva de Jesus Cristo também terá a mesma forma, né? Porque como é Deus, os seus filhos também. Então nós temos que estar carregando nós a imagem dele, não somente com a aparência, mas com a vida experimentada, no novo nascimento, em bênção, em paz, em alegria, em segurança e confiança. Porque como que nós podemos dizer que somos a imagem, somos filhos de Deus e expressamos outra coisa? Nós temos que nos caracterizar naquilo que nós falamos que somos, né? E se nós somos de Deus, nós vamos expressar a Deus, expressar as coisas de Deus, crer na palavra de Deus, nunca, jamais duvidar do que Deus diz em sua palavra. Ontem mesmo estava comentando aqui com vocês, né? Tem que alguns que estão hoje, não estavam ontem, não estão acompanhando, falando sobre Deus sendo mal entendido, como que as pessoas entendem mal as coisas de Deus, porque Deus vem da maneira totalmente contrária à denominação, contrária ao pensamento, uma maneira que realmente o ser humano, se não for por revelação, ele discorda cabalmente disso. Mas nós cremos que aqueles que realmente amam a Deus, mesmo que não compreendam muita coisa, mas ele sabe que realmente é o que Deus quer para ele, é o que Deus quer para nós. Cada filho de Deus, cada servo, cada homem, cada mulher, cada moço, realmente sua vida está escondida em Cristo, para que então ele passe
ela passe a ser a imagem de Cristo em obras, em palavras, em amor, em carisma, em dedicação e amor genuíno, que é a palavra de Deus, que é a principal coisa. Porque quando nós temos o amor pela palavra, temos o amor de Deus, as demais coisas nos serão sempre acrescentadas. Por isso é que eu creio que Deus realmente tem algo tremendo para o seu povo. Mas nós temos que abrir o coração e deixar Deus nos lapidar. É como numa construção, os pedreiros, os construtores sabem que às vezes precisa cortar o tijolo no meio para fazer uma ração da parede. Se for colocar o tijolo tudo em cima do outro reto, aquilo pode ruir, cair, né? Porque fica sem estrutura. Então tem que cortar o tijolo para fazer as demais amarrações e aquela parede fica firme. E às vezes Deus precisa cortar algumas coisinhas de nós para nos lapidar, para nos tirar daquilo, né? Aquilo está nos prejudicando, Ele quer te separar daquilo, então Ele tira aquela partezinha. Mas o que Deus faz para nós é o melhor. O que Deus faz para nós é o bom. Nós precisamos agradecer a Deus, falar ao Senhor, se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, eu não estaria hoje vivo, porque Deus sabe como trabalhar com os seus. Então, tornamos então a imagem de Cristo. Né? Quando temos a imagem de Cristo, temos Gálatas 5:22, né? Temos toda a Escritura em nós, amor, paz, unidade, benignidade, fé, mansidão. Todas essas coisas está no povo de Deus quando ele carrega a imagem de Jesus Cristo. Não é uma imagem de uma denominação, muitos carregam a imagem de uma igreja, né? Uma imagem de algo que ele acha que tornou aquilo, aquele algo lá tornou seu ídolo, então eles querem fazer uma imagem disso. Muitos gastam centenas e centenas, gastam muito dinheiro para mudar a sua estrutura facial, corporal, para às vezes se parecer com o seu ídolo. Mas quando Jesus Cristo não precisa esforçar nada. A única coisa que tem que fazer assim é entregar nas mãos de Deus, se arrepender dos pecados e crer em toda a sua palavra e Ele vai te abençoar. Você participará da natureza que Ele tem, como cordeiro, né? Como a ave e o animal, que nós sabemos que é simplificado, né? Como Jesus Cristo, que é a pomba, um dos animais, das aves, mais dócil. Você vê uma pomba aí ciscando no chiqueiro, comendo carniça, coisa. Mas a pomba é um animal, uma ave especial. Também você vê um cordeiro, que é manso. Então, como Deus se semelhou, esses dois animais, a pomba e o cordeiro. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio em forma de pomba e uma voz falou: eis aí o meu filho amado, em quem me compraz habitar. Quer dizer, em quem é a minha imagem. Jesus foi a imagem expressa de Deus. Amém? Ele foi a imagem expressa de Deus. E por isso nós louvamos a Deus, porque Ele não se vendeu. Ele não se trocou por nada. Ele permaneceu sendo Deus. E assim nós cremos que Deus faz isso para nós. Né? E Deus não muda e nem tem sombra de variação. Muito bem, que Deus nos ajude, que Deus ajude nossos corações. Você que ainda não tomou sua decisão, você que sempre está nos ouvindo, mas ainda está na dúvida ainda, olha, não perca muito mais tempo. Nós sabemos que as coisas estão acontecendo muito rápidas. Né? O diabo está furioso. Satanás está fazendo de tudo para estragar o programa de Deus, mas não vai conseguir. Né? Quem é de Deus vai ouvir a palavra de Deus e vai respeitar a Deus. Então hoje nós vamos começar com essa mensagem Imagem de Cristo, pregada pelo profeta de Deus dessa era, a voz de Deus nas fitas que nós ouvimos, nas fitas. Nós também temos a voz de Deus aqui nessas literaturas, né? Que também é parte das fitas, e nós queremos que Deus trabalhe com o seu povo. Então, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, nunca vai achar que é por obrigação de estar ouvindo, por um mérito humano, não. Foi Deus que te deu, não é porque você acha que é obrigado a estar ouvindo, não. Quem tem prazer no coração pelos feitos de Deus, quem crê na promessa de Deus, quem crê na palavra de Deus, quem crê nisso aqui, olha, Bíblia Sagrada, vai crer nessa mensagem. E essa mensagem nos ensina tanto, nos tira dúvida, todas elas, qualquer uma que você apertar o play e ouvir, qualquer uma que você pegar a literatura em sua mão, abrir e ouvir,
você vai ver que Deus fala tremendamente em vossos corações. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que através dessa imagem, dessa mensagem, mensageiro dessa era, a Bíblia Sagrada, possamos nos tornar a imagem de Cristo. Amém? Deus abençoe. Então, o profeta vai ler para nós, São João capítulo 13, verso 1 a 7. Deus abençoe a todos e uma ótima programação para nós, no nome santo, precioso, bendito de Jesus Cristo, que a sua graça e misericórdia esteja com todos nós. No nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Now turn to the book of St. John, the 13th chapter. We'll read for a portion. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour Ora, was antes da come, festa da that he Páscoa, should sabendo depart out of Jesus the que já era world chegada unto a the sua hora de Father, passar do mundo para having o loved Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço agora não o sabes tu, mas tu o saberás depois. May the Lord add his blessings to his reading of the word. I want to take for a text tonight, just for a short time, the subject. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua leitura da palavra. Amém. Quero tomar como texto esta noite, por pouco tempo, o tema de imagens de Cristo. E quero, como tópico, o que seria isto? O que é preciso para formar um cristão? Now I know this is altogether not an evangelistic text by no means. And yet it Agora, is. sei que este, de forma nenhuma, é um texto evangelístico. Church, E ainda assim é um texto evangelístico porque a igreja nunca poderá progredir até que saiba em que terreno está andando. Amém. and I Glória a believe Deus. that before anybody E creio que antes que alguém possa chegar a se mover ou ter fé verdadeiramente confiante, em primeiro lugar, ele tem de saber onde se encontra. Amém. Como permanecer firme depois que toma sua posição. Amém. I Verdade. believe that's essential. Or you cannot just head Creio que isso é essencial, pois você não pode simplesmente mergulhar de cabeça em algo com fé quando não sabe onde está mergulhando. Você tem de saber. Se nossa fé está bem ajustada e na posição correta, ela produz constante satisfação. It's just like it's been said about a woman. That maybe when she is married and she's so É como se diz que uma mulher, quando se casa, que talvez ela fique tão ansiosa para abraçar seu primeiro bebezinho que mal sabe, pode esperar. Mas ela, sua expectativa é assim. Mas por trás disso há um receio, se ele não vier logo, de que ela não tenha esse bebê. Então, isso dificulta ainda mais o tempo todo. now there's a remedy that they do in these days. Agora, há um remédio que fazem nos dias de hoje e tem funcionado para todas as idades. Se essa mulher vir ou acreditar que não vai dar à luz esse bebê. Se ela for e adotar um bebê, então, de repente, ela mesma tem o céu. Now that's proven correct 9 out of 10 times. Because Agora, isso foi provado ser assim, 9 em cada 10 vezes. wandering, Porque aquela tensão de ficar pensando, quem sabe eu não tenha.
mas ela tem de sentir-se satisfeita quanto a isso. E talvez essa seja a maneira de Deus de pô-la em condições. Então, ela mesma tem um bebê, porque esse receio e expectativa finalmente a deixarão. Assim é com as pessoas que querem ser curadas. Se elas conseguirem ter uma pequena evidência visível que seja. Como Elias, quando ele disse, Geazi disse, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias diz, ouço o som de uma abundante chuva. Ele viu a evidência. É por isso que, muitas vezes, eu digo às pessoas, podem começar a louvar o Senhor. Estão vendo? Porque esse é o bebê adotado, porque está no intelecto, até que entre na alma delas, que estão curadas. Então a fé torna isso certo. Você tem de saber o que está fazendo. Você tem de ter confiança no que está fazendo. Por isso, muitas vezes ouvimos esta expressão, o que é um cristão? Algumas pessoas limitam isso a unir-se a uma igreja. Alguém disse, bem, um cristão é um membro da igreja, alguém que faz sua filiação à igreja. Eu creio que todos os cristãos devem fazer isso, mas não creio que isso seja cristianismo. Está vendo? Isso é o que o cristão faz depois que se torna cristão. Mas não significa que porque faz isso, ele seja cristão. Então, alguns dizem, não, ir à igreja é fazer uma declaração de credos e ser leal a essas coisas que a igreja ensina. Então, há outros que dizem que, talvez, levando alguma coisinha com eles, uma pequena cruz ou algo assim, que esse é o sinal de um cristão. Bem, e então, há outros que creem que, talvez, quem sabe, se acendessem uma vela ou fizessem algum tipo de penitência, que isso é serem cristãos. Se forem meramente imersos em água, ou fizerem algum sacrifício, ou derem algum bem para a igreja, ou ajudarem o vizinho, comprarem carvão para a viúva, ou sapato para o órfão. Esses são atos que um cristão deve ter, mas isso ainda assim não os torna cristãos. E então alguns dizem que se você levar uma imagem de Cristo em seu carro ou em sua parede, que isso é sinal de um cristão. Ora, tudo bem fazer essas coisas, mas não creio que levar uma imagem faça de você um cristão. Creio que ser a imagem de Cristo faz de você um cristão. Não é o que fazemos exteriormente, é o que aconteceu interiormente que nos torna o que somos. Então, por isso, se Ele é a nossa imagem e nós somos a sua semelhança e membros do seu corpo, devemos ser imagens dele. Então, nossa vida deve refletir a imagem de Cristo, não por nos unirmos à igreja, ou por levarmos um crucifixo, ou por nossas emoções, mas deve ser na presença viva do Deus vivo que se reflete através da nossa vida. Já me contaram autoridades que, antes de existirem os dias do fundidor, para tirar a escória do ouro, tirar o ferro e a pirita é tão parecida com o verdadeiro ouro que é chamada o ouro dos polos.
Mas a maneira como eles tiravam tudo isso, eles o batiam com um martelo. Os índios costumavam fazer isso, e os antigos ourives costumavam fazer isso. Batê-lo com um martelo, virá-lo várias vezes, e bater até que toda a escória estivesse fora dele. E a única maneira deles saberem que só restava o ouro era quando o batedor podia ver seu reflexo nele. Aquele que estava batendo podia olhar constantemente, até que ele quase podia fazer a barba o seu próprio reflexo no ouro que estava batendo. E quando o Espírito Santo de Deus começa a bater em nós com o martelo do Evangelho, até que todas as coisas do mundo sejam removidas e possamos refletir a imagem do Senhor Deus. Então, eu creio que nos tornamos cristãos, pois a palavra cristão significa como Cristo e refleti-lo. Agora, isso não quer dizer que temos de deixar crescer uma barba longa, como os artistas retratam que ele tinha, e nem significa deixarmos crescer cabelo longo, como os artistas retratam que ele tinha, ou usar um manto como ele usava, pois estamos vivendo em outro dia. Não é necessário que sejamos assim para refletir sua imagem física. Mas devemos em nossa alma refletir a sua imagem espiritual e seu modo de vida. Não creio que ser cristão consista em se unir a igrejas ou credos. Creio que é o reflexo de Jesus Cristo em um ser humano, pois somos seus membros, os membros do seu corpo, e levamos sua imagem, diz a Escritura. Agora, que tipo de imagem era ele? Ele não veio para ser alguém grande, embora ele fosse, mas veio como servo. Ele veio não para ser servido, mas para servir. Nosso texto esta noite reflete o que ele era. É isso o que o torna grande na minha avaliação. Mesmo sendo o próprio Deus da eternidade, o próprio Deus que criou os céus e a terra. E quando veio aqui, ele tomou a posição mais baixa, o trabalho mais indesejável que alguém poderia ter, que era o de um criado que lavava pés. De todas as remunerações nos dias primitivos do mundo oriental, o lavador de pés era o homem mais mal remunerado de todos. Pois naqueles dias os animais andavam pelas estradas, as estradinhas pelas quais passavam, e ao longo da estrada fedia, ao longo de toda a estrada onde os animais estiveram. E a poeira subia e grudava em suas pernas e em seus pés, e ficava um fedor tão terrível. E logo que alguém fosse visitar o outro, ele não podia entrar dessa maneira. Ele cheirava mal, o fedor da estrada e da poeira, como em torno do estábulo. Assim, a primeira coisa que fazia, ele tinha um pequeno compartimento da recepção, e o homem menos remunerado no local, simplesmente como um escravo, ficava ali atrás para lavar os pés deste hóspede que estava chegando e dar-lhe um outro par de sapatos para calçar, uma pequena sandália para calçá-la nele. E então ele era ungido, e então com um óleo, e podia entrar então para ser hóspede do seu amigo, porque ele se sentiria completamente fora de lugar, entrando com o fedor tão forte das estradas, suado e assim por diante. E o lavador de pés ganhava menos do que qualquer homem que havia. E o Deus do céu, pendurado ele mesmo para ser o maior que havia, tornou-se o mais vil que havia. Que diferença do suposto cristão que reflete hoje? Que diferença
Ora, o assim chamado cristão hoje quer ser servido. Ora, ele começa pensando que é alguém. Que diferença de quando ele o refletia. Ele nunca veio para ser servido, mas ele veio para servir. O maior entre vós seja o servo de todos eles. E temos visto hoje que a nossa tendência moderna de cristianismo é: eu sou alguém e você não é nada. É errado. Não deveria ser assim. Estamos tentando refletir o cristianismo da maneira errada. Deus não quer que façamos isso dessa maneira. Nós cantamos o hino ser como Jesus, mas quando se trata de humilhar o nosso orgulho e nos tornar humildes como ele fez, então nos recusamos. E ao fazer isso, o homem formou denominações onde pode se separar, aparentemente não tendo o Espírito, como disse a Escritura. Eles se separam. Pertencemos a tal e tal igreja. É uma igreja maior. É uma igreja melhor. Nossa denominação é uma denominação maior. Isso não é agir como Jesus. Isso não reflete seu amor e sua personalidade. Ele veio ao mais baixo, à prostituta de rua, ao mendigo, ao vagabundo, e desceu diretamente ao pó com eles. Essa é a vida cristã. É assim que deve ser para refleti-lo dessa forma. Sei que as pessoas dizem, esses são dias que já passaram. Não são. Se Cristo ainda permanece Cristo, se seu Espírito ainda é o Espírito Santo que estava nele, estiver em você, ele fará você tomar essa posição também. Mas hoje tentamos pensar que somos diferentes. Quão distante está da sua oração quando ele rogou que, por isso, todos conhecem que somos seus discípulos quando amamos uns aos outros. E em vez disso, contendemos uns com os outros, desprezamos uns aos outros porque não concordamos com certas coisas. E saímos e acusamos uns aos outros, vejam onde, e ainda assim afirmamos ser cristãos. Conheço pessoas que afirmam ser cheias do Espírito Santo e são culpadas de tais coisas, saindo e realmente dizendo coisas más sobre outros cristãos, quando não deveriam fazer essas coisas. Agora, irmão, irmã, quando temos esse tipo de espírito, é melhor estar cientes que ainda não somos cristãos. Não importa o quanto confessamos, é o que possuímos que conta. Estão vendo? Não podemos ser cristãos e não amar todas as pessoas. Podemos discordar das pessoas. Mas Jesus não interferiu e disse, bem, agora aqui todos vocês, fariseus, todos vocês vão para o inferno. E não há nenhuma chance para vocês por causa disso, daquilo ou daquilo mais. Porque vocês são fariseus. Mas ele foi até eles e ele ministrou a eles e os ajudou. Ele fez tudo o que pôde para ajudá-los. Mas hoje a instrução em ser membro da igreja e os laços com o mundo tornaram-se parte da igreja de tal maneira que o intelectual tomou o lugar do espiritual. Você não pode chegar a Deus senão pelo Espírito. Há apenas uma maneira de um homem poder chegar a Deus, que é através do Espírito Santo. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer primeiro. Isso é a pura verdade, cristão. Queremos pegar uma caderneta de anotações esta noite em nosso coração e acrescentar essas coisas agora. Vamos pensar nisto. Alguns de nós afirmam ter todo o conhecimento. Temos aqueles que dizem, agora, espere. Eles adoram ser doutores, santos magos e assim por diante.
Mas, conhecendo tudo isso, se você tivesse todo o conhecimento, de nada lhe serviria, a não ser que você tivesse em você um espírito de amor. A Bíblia disse, ainda que eu tivesse toda a ciência e não tivesse amor, nada seria. Ele que serve o nosso conhecimento quando alguém diz, eu não iria a um reavivamento como esse, porque essas pessoas não são estudadas. Eu não me envolveria com elas. Não importa se são alfabetizadas ou não, elas podem conhecer a Cristo. Certamente nunca se pode ser humilde demais. Que Deus sempre mantém esse espírito em mim. Não importa quão simples, em que crê, em que não crê, qual credo for ou o que seja. Quero estender a mão e ajudar. Claro, quero esse espírito em mim. Não vou achar que sou melhor do que o outro. Eu poderia encher o peito e dizer, todas as pessoas fiquem de pé quando eu entrar. Ou, a maior campanha de todas é a minha. Quem sou eu, afinal, exceto o barro que Deus fez? Que eu me humilhe para que sua vida seja refletida. Vamos, todos os cristãos, nos sentir assim. Conhecimento não nos leva a nada. Por exemplo, e se houvesse uma gaiola cheia de canários e a gaiola fosse do tamanho deste tabernáculo e um canarinho voasse para o alto da gaiola e dissesse, cavalheiros, quero dizer algo a todos. Acontece que sou um pouquinho superior a todos vocês. Vejam vocês, eu sou um canário que sabe tudo sobre os seres humanos. Eu posso explicar tudo. Tenho visto a senhora andar pela casa. Tenho visto as crianças brincarem. Conheço tudo a respeito. Agora, todos me ouçam. E no momento em que ele estivesse se gabando do seu pequeno cérebro, um estudante da Universidade de Princeton se aproximasse com a mais polida gramática, começasse a travar uma conversa com o canarinho, usando a mais alta gramática que pudesse, e falando com este canarinho. Imagino que o passarinho viraria a cabeça para o lado. Ele ouviria do começo ao fim, mas nada saberia do que ele estivesse falando. No entanto, ele pode ouvi-lo. No entanto, ele pode vê-lo. Mas de que vale o seu conhecimento? Nada, porque ele não sabe do que o homem está falando. Por quê? Ele tem cérebro de canário. Não tem cérebro humano. Só entende como os canários entendem. E assim é o ser humano. Não importa quão intelectual você seja, ainda assim temos cérebros de canário, porque somos apenas seres humanos. Deus se faz conhecer pelo Espírito e pela revelação do Espírito Santo. Glória a Deus. Verdade. Nunca teremos a capacidade de compreendê-lo através do intelecto. Você pode falar e entrar e ter reuniões intelectuais e de psicologia, tanto quanto queira. As pessoas nunca conhecerão a Deus. Elas não podem. Você pode explicar e dizer para as pessoas que chorar e dar a outra face não passam de moda antiga. Mas esse é o homem que está refletindo Cristo em sua vida. Um homem que é humilde, um homem que anda com Deus, age como Jesus. Glória a Deus. Mas, veja, o passarinho não podia entender. Todavia, ele achava que poderia, porque ele não é feito dessa forma. Seu intelecto não se compara com o intelecto desse aluno inteligente. E nem nosso intelecto jamais se igualará ao de Deus. Como pode nossa pequena e finita mente chegar a se equiparar à mente finita? Ou nossa mente finita chegar a se equiparar à mente infinita de Deus? Essa mente infinita de Deus está tão além do intelecto humano que nunca chegaria. A única maneira desse pássaro chegar a saber do que o homem está falando é se render e aceitar e fazer o que acha que o homem quer que ele faça. Essa é a única maneira de conhecermos a Deus, é seguir a liderança do Espírito Santo. Aleluia. Isso é antiquado. É o plano de Deus. Sempre foi o plano de Deus.
Sempre será o plano de Deus, não por violência nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Resume-se a isso. Longfellow uma vez disse isso. O caminho para ser bem-sucedido é encontrar uma causa digna sobre a qual se fala, e então firmar-se nisso. Claro, Amém. algo sobre que se fala, rejeitado pela ciência, e se for digna, então firme-se nisso. Aleluia. Vocês sabiam que em 1872 a Associação Médica dos Estados Unidos rejeitou as banheiras? Disseram, elas são absolutamente anti-higiênicas. E disseram, elas espalham doenças. Banheiras finalmente a aceitaram. E este evangelho antiquado de que estamos falando, lavado no sangue do Cordeiro, pode parecer antiquado, mas terão de encará-lo mais cedo ou mais tarde. Verdade. É uma causa digna. Firme-se nele com tudo o que você tem. Glória a Deus. Aleluia. É o caminho da lavagem pelo sangue que limpa o homem completamente. Não sair por aqui, beber e fumar e andar em má companhia e se chamar de cristão, porque pertence a uma igreja. É aquele Espírito Santo limpo e inadulterado numa vida humana que reflete Jesus Cristo, o Filho de Deus. É por isso que hoje as pessoas rejeitam o novo nascimento. Eles têm o que chamam de novo nascimento, uma forma de apertar a mão do pastor. Mas isso não é nascimento. A razão que eles se recusam a aceitá-lo. É por isso que vão se unir a igrejas, porque podem vir de alguma forma intelectual. Deus disse, aquele que não nascer de novo, nem mesmo pode ver o reino de Deus. Não importa quão intelectual você seja, ou quão bom cristão afirma ser, você tem de nascer de novo. Você diz então, irmão Branham, terei de ir a alguma pequena missão? Não significa isso. Significa que tem de receber um novo nascimento. Tem de nascer de novo. Amém. Esta é uma audiência mista, mas vou dizer uma coisa. O que é o nascimento? Se um nascimento acontece num colchão de palha, ou se acontece no chão, ou num hospital em que os quartos estão decorados em seda cor-de-rosa, é uma sujeira, de qualquer maneira que você o considere. Isso mesmo. É assim, é um novo nascimento. É uma sujeira, de qualquer maneira que você o considere, mas produz vida. Amém. Aleluia. Produz vida. Glória a Que Deus. tipo de vida? Vida de servo, para se humilhar, para negar a si mesmo. Esse é o tipo de vida. Dizem, mas já vi chorarem e berrarem em volta do altar e agirem assim. Claro, eles estão nascendo. É uma sujeira, não importa aonde você vá. Você pode se levantar, o rosto todo cheio de lágrimas, e os olhos vermelhos, e as mãos esfoladas de bater no altar. Mas é um nascimento. Isso mexe com você. Torna-o um servo. Tira a formalidade de você. Isso faz imagem, moldando nova vida, nova criação. Você pode estar todo sujo quando se levanta, mas você nasceu de novo. Não importa onde esteja. Isso produz nova vida. Traz uma nova imagem, vida. Faz de você um servo. Você deseja servir, então. Jesus quer que sirvamos uns aos outros. Amemos uns aos Glória a outros. Deus. E enquanto servimos uns aos outros, nós os servimos. Aleluia. Agora, lembre-se, são só os enfermos que requerem atenção, serviço. Só os enfermos requerem atenção. E quando você vê um pregador, e que eu não limite isso apenas a um pregador, mas que inclua cada membro da igreja que deseja atenção. Eu sou alguém. Somente lembre-se. Aí está uma pessoa espiritualmente enferma. Elas estão precisando de atenção. Precisam da atenção do Espírito de Deus.
para lhes dar algo que tire essa atitude dela. Cure do seu egoísmo e grandes ideias e sou melhor que você. O Espírito Santo nos torna todos iguais. Amém. A enfermidade espiritual demais, anêmicos. Sabem o que é anemia? É alguém que não tem sangue, anda de modo esquisito, está sempre cambaleando. Esse é o problema de muitos dos nossos membros da igreja hoje. Eles estão anêmicos. Verdade. Precisam de uma transfusão de sangue do Calvário. Aleluia. Eles de sangue real e rico para Amém. fazê-los andar da maneira antiquada de Deus, esculpida pelo Espírito Santo. Aleluia. Isso lhes dará algo pelo que viver, dará confiança e os fará andar à imagem do seu Senhor. Glória a Deus. Quanto a mim, se tivesse de fazer uma escolha, desejaria ser como ele foi. Ele veio para ser um pastor e foi um pastor. Um pastor é aquele que vai atrás de suas ovelhas. Retrato famoso, acho que não o temos em nossa parede aqui, mas me sentei em minha sala olhando para ele. Simplesmente não me lembro do nome do artista no momento. Mas ao perder aquela pequena ovelha negra e deixa as 99, vai procurá-la. E ele faz? Anda pelo deserto. Ele se corta com espinhos. Ele enfrenta os perigos. Procura a noite toda. Até que, finalmente, bem abaixo na encosta da montanha, pendurado em um pequeno arbusto, buscando a própria vida, ele estende a mão e tira a ovelhinha da sua condição decaída, então atrás de volta para si. E outro artista pintou um quadro dele trazendo-a para casa. Agora, dá a impressão que o pastor apenas colocaria o braço sobre a ovelha e sairia trazendo-a assim. Mas, notaram como o espírito pegou o pincel do artista? Ele não a colocou debaixo do braço, ele a colocou sobre os ombros. Agora, quero que vejam o cuidado deste pastor. Agora, Jesus, quando estava expulsando demônios, ele disse que o fazia como o dedo de Deus. Agora, se um demônio o está incomodando, a única coisa que se requer de Deus, ele é simplesmente tão insignificante que ele apenas usa seu dedo e o expulsa. Verdade. Mas quando uma ovelha vem para casa, onde está a parte mais forte de um homem? Sobre os ombros. Notam como um homem sempre seus ombros são a parte maior? Onde ele pode carregar sua maior carga? Sobre os ombros. Onde ele fica mais confiante? Quando a carga está sobre seus ombros. Assim, ele apanha a ovelha, a põe em seus ombros e gentilmente regressa com ela todos os poderes de Deus envoltos naquele animalzinho perdido, trazendo-o de volta. Mas o demônio, ele simplesmente o expulsa tão fácil com seu dedo. Ele é um pastor. Um pastor de ovelhas tem de sair da trilha para encontrar a desviada. E um bom pastor é um pastor que cuida das ovelhas. Francamente, a palavra pastor significa quem cuida de ovelhas. E às vezes na igreja, uma pequena seita ou uma panelinha surge na igreja. Um lado segue numa direção e outro lado em outra direção. Um bom pastor verdadeiro acompanha aquela panelinha para fazer o quê? Para trazê-los de volta. Um pastor real e verdadeiro, o que ele está fazendo? Ele próprio muda de direção para fazer o quê? Para trazer de volta a perdida. O que ele está fazendo? Ele está refletindo a imagem do bom pastor, tentando ganhar aquela alma de volta. No entanto, eles se desviam para algum lugar, irmão, como se fossem conquistar o mundo da noite para o dia. Aquele pastor seguirá junto a fim de endireitá-los, ganhá-los de volta para esta direção. Esse é um bom pastor. Ele está refletindo a imagem de Jesus.
Deus na beleza da. Vejo Deus no cantar dos passarinhos quando voltam para o ninho, expressando sua paz. Eu vejo Deus na poesia do poeta. Vejo Deus no cantar de uma canção. Vejo Deus ao nascer a primavera, vendo a flor que não se gera. Mesmo assim eu vejo Deus. Eu vejo Deus sobre o vento que se vai numa folha quando cai e se perde pelo chão. Eu admiro Deus em sua posição, mas que a rainha de Sabá admirava Salomão. Eu vejo Deus ao olhar pro universo. Grandes mistérios fizeste com suas mãos. Pois este Deus da poeira esquecida fez um homem e deu vida, e ninguém nota que é do chão. A gente vê esse Deus em cada vida, em cada vida que vive em união. Ele está junto ao necessitado, vê aquele que é guiado por não ter sua visão. Eu vejo Deus sobre o vento que se vai numa folha quando cai e se perde pelo chão. Eu admiro Deus em sua posição, mas que a rainha de Sabá admirar. Amém. Graças a Deus, amados, preciosos. Deus vos abençoe. No nome de Jesus Cristo, nós paramos no parágrafo número 95. Na próxima ocasião, vamos ouvir mais um pouco, né? Que coisa maravilhosa. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, é lógico que é toda a mensagem, mas eu grifei algo aqui, diz assim: conhecer a Deus é seguir a liderança do Espírito Santo. Vou ler de novo. Conhecer a Deus é seguir a liderança do Espírito Santo. Hoje, nós vemos muito ser liderado por outros, mas conhecer a Deus é seguir a liderança do Espírito Santo, é seguir a liderança da mensagem, seguir a liderança da Bíblia Sagrada. Então você está realmente cumprindo e sendo a imagem de Cristo. Amém? A palavra Cristo significa ungido, você é ungido de Deus. Que Deus continue nos ajudando, nos dando força nessa jornada, nesta caminhada, porque sabemos que os dias são maus, mas graças a Deus que logo logo virá a bonança. E quem já está em Cristo, nova criatura é, e também está gozando das bênçãos do Senhor. Mesmo já, do lado de cá, já está gozando das bênçãos que está do outro lado. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a os irmãos que estão na conexão aqui. Nossa irmã Tatiana, família, ministra aqui a Miranda, Deus abençoe. Sandra Sueli, Deus abençoe. Daniel Santos, Paula Martins,
Que Deus abençoe a todos vocês. No nome santo de Jesus Cristo, estamos felizes por mais uma vez nós podemos ter o privilégio de ouvir a voz de Deus nesses dias finais. Coisa boa, louvável é ouvir, porque isso nos tira da confusão, nos tira do falso ensinamento, nos tira daquilo que o homem, por mais intencionalmente que possa estar, até bem posicionado, por tanto ano de ministério, uma boa bagagem, mas mesmo assim, muitas vezes o homem é falho, o homem não consegue alcançar o nível superior, né? Até então. Mas graças a Deus que a mensagem nos faz isso. Todos os irmãos, as irmãs têm a mensagem e pode segui-la. E ela é o caminho para nós. Ela detecta onde está errado as coisas e são ajustadas através dela. E todos quantos amam a Deus querem andar certo, querem ser a imagem expressa de Cristo. A imagem de Cristo, sua palavra, expressando em nós agora, caminhando em 2 pés, agindo, falando, e assim sucessivamente, né? Que Deus nos abençoe e vamos ter uma palavra de oração em favor dos necessitados. Se está alguém doente, enfermo, aflito, creia que Deus vai te curar, no nome de Jesus Cristo. Tá, amado Senhor? No nome bendito do amado Filho, mais uma vez, como sempre, estamos aqui orando, intercedendo por nossos irmãos doentes, enfermos, aflitos, necessitados. Todos que estão doentes, Deus, precisando de cura, libertação, soluções para os seus problemas, seja espiritual, ó Deus, físico, até mesmo moral, nós colocamos em tuas mãos. O Senhor repreenda cada mal, todo espírito das trevas que vem para atrapalhar a caminhada, a crença dos teus filhos, está repreendido agora, que eles sejam curados no nome de Jesus Cristo. Pedimos, ó Pai, encarecidamente a Ti, perdoa nossos pecados, nossas falhas, não permite que as nossas fraquezas, ó Deus, possa evitar de alguém ser curado, mas no nome de Jesus Cristo, através da sua palavra, poder de Jesus Cristo, nós conclamamos a bênção, a cura e a libertação agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Está para iniciar o encontro lá em São Pedro, ministro Ezequiel Miranda e o pastor Ananias. Deus abençoe vocês lá. Desta feita não vai ser possível ir. Está muito na hora para mim, estou muito apertado aqui, mas qualquer tempo, mesmo sem encontro, quem sabe nós podemos ir lá. Vai depender da oração de vocês, da fé aí, tá bom? Mas Deus abençoe, é motivo de muita alegria, né? Saber que há muitos irmãos que se reúnem para sair, viajam, para estar aí no companheirismo. Que Deus abençoe cada ministério que se chegar até ali, cada irmão, cada irmã, cada criança, jovem, todos sejam abençoados por Deus, tá bom? Muito obrigado pelo carinho e dedicação. E vamos agora, terminando e até domingo, Deus a ser permitido, né? Teremos culto público na igreja aqui em Alves Machado e queremos que todos sejam também abençoados conosco. Deus abençoe, meu. Muito obrigado por mais uma vez parar para ouvir juntamente comigo, comer, alimentar dessa mesa farta que é o pão vivo, o pão da vida que desce do céu. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Boa noite a todos e vamos encerrando aqui com mais uma faixa musical para a glória de Jesus Cristo, né? Amém. Graças a Deus. Sem haver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nada, uma pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus.
preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nada, amo a pátria que deixou, mais que o pobre exilado, amo o chão que desprezou. Eu te amo mais que um cego possa ter.